Não vai ter filho não, pô. Fazer do Tiny Toons. Eu sou o Block Duck. Só pra avisar, a gente tá ao vivo, tá? Vamos lá. Quem terminou de assistir o documentário em casa? Quem não terminou? Que bom então que eu trouxe 2 pedaços pra vocês que vocês não assistiram, né? Qual é que a ideia que a gente está discutindo desde a semana passada? Não só assistindo o documentário do Objectified, mas também assistindo aquele outro documentário do Don Norman sobre quanto de design ruim tem por aí. Qual é o pior problema do mundo? Para nós designers, qual é o pior problema do mundo? Oi? Oi? Pode falar com afinco. Péssimos design. O mundo está cheio de design ruim. O mundo está cheio de péssimos designs. Quem são os designers que vão corrigir esse design ruim do mundo? Nós. Então vamos lá. Para a gente poder então resolver mau design, a gente tem que projetar bom design. E aí não importa se é um produto, se é uma revista, se é um livro, se é o site, se é uma tela, se é um aplicativo. A ideia é a gente entender o que a gente tem que fazer com esse produto que a gente quer colocar no mundo e como é que a gente resolve, e aí a nossa discussão, a forma que ele tem para a função para a qual ele está destinado. Tá? Aí eu separei 3 trechinhos do documentário que eu queria compartilhar com vocês. O primeiro a gente já assistiu, é o comecinho do filme, é o carinha da Apple, John Ive, e aí ele vai falar sobre o quanto a gente tem que tirar do produto. Tá? Minimizar o produto e centrar na função que ele tem. Other issues would be, just physically, how do you connect to the product? So, for example, something like the iPhone, everything defers to the display. A lot of what we seem to be doing in a product like that is actually getting design out of the way. And I think when forms develop with that sort of reason, and they're not just arbitrary shapes, it feels almost inevitable. It feels almost undesigned. It feels almost like, well, of course it's that way. I mean, why wouldn't it be any other way? This is the bezel for the iMac. When we remove the aluminium for the display in the center here, we actually take that material and then we can make two keyboard frames from it. These are literally just a couple of the stages of how you make the MacBook Air. Rough cutting, this is for the keyboard well. And there is a remarkable efficiency and beauty to just how much a single part can do. And I think that's one of the things that we push ourselves on, is trying to figure out, well, can we do the job of those 6 parts with just one? This part actually starts off as this extrusion. And so this is an aluminium extrusion that goes through multiple operations, most of them CNC machined operations, to end up with this part. And so you can see, just a dramatic sort of transformation between this raw blank and the final part. Uma das coisas que a gente faz dentro do processo de design é a gente começa com sketch, com RAF, com uma coisa mais bruta e vai refinando ele, vai minimizando. Tem uma palavra que é muito usada, a gente quer um design mais clean, mais limpo, tá? Mas na verdade a gente está pensando em quanto, o próprio John Ive fala, o quanto de menos design a gente coloca. Uma das máximas que a Apple sempre traz é menos é mais, tá? Existe um pequeno hiato, e ele é muito pequeno, é um pequeno gapzinho entre vazio e clean, e minimalista. Tá? A função de vocês designers é entender assim, o quanto eu consigo minimizar sem deixar algo vazio. E é um pouquinho disso aqui. É o simples versus o simplório? Isso. Uma outra busca do design é o quanto eu consigo, além de projetar algo funcional,
o quanto eu consigo imprimir algo que as pessoas tenham um apego. Seja uma marca e aí ela se torna uma marca notoriamente reconhecida, seja um produto e ele tem um apelo sentimental, um apelo histórico, e aí é um pouquinho disso aqui. That's a pretty sweet takeover, don't you think? I like the concept of wearing in rather than wearing out. You like to create something where the emotional relationship is more satisfying over time, and that you may not worry about it or think about it very clearly, and people don't sort of, have a strong, they don't have to have a strong love relationship with their things, but they should grow sort of a little more fond of them perhaps over time. For example, on the laptop that I designed, it's actually magnesium enclosure, but it has a paint on the outside. And when it gets dinged, it's dropped and bits of paint chips off and you see some of the magnesium showing through. Somehow it feels better because of that. The computer we call the Grid Compass, a compass computer, and arguably the first laptop that was actually ever produced is this one. And you can carry it with you. We designed it to be thin enough to fit in half your briefcase, so you could put papers in as well. Then there was a leg at the back that flipped down to put it at the right angle for using the ergonomic preferred angle of 11 degrees. And we wanted to devise a hinge that would allow it to rotate so the display could come up, but also not let anything into the electronics behind. So in order to avoid something like a pencil falling into it, let me just show you what could happen. If you put a pencil on the back, it would roll down and drop inside. I designed a scoop that would then self-eject the pencil when you closed it. There's a little trick of that. E aí é o quanto vocês conseguem criar algo que dure, seja na parte emocional e na parte sentimental das pessoas, ou criar realmente essas marcas notoriamente reconhecidas. Um cartaz que ele vai ser lembrado durante muito, muito tempo, uma capa de disco, uma revista. E aí eu já comentei com vocês, tem dois caminhos, um que foi muito o que a gente viu na nossa formação acadêmica, e é um design muito centrado na indústria e na produção, que é bem o comecinho do documentário. Para quem assistiu até o final, e aí eles começam a conversar um pouco mais sobre essa história, que é um pouco mais contemporânea, o mundo hoje está começando a enxergar um pouco mais assim, é o como a gente começa a projetar as coisas, não só para que elas durem, para que a gente tenha que comprar menos, mas também pensar o ciclo do produto do início até o fim, tá? Seja esse produto um produto físico, seja uma revista, seja pensar a reciclagem no final, seja pensar o descarte, ou seja pensar como é que isso volta. Eles aqui nesse ponto eles estavam discutindo, um designer, ele projetou uma escova de dente, e aí vendeu milhões de unidades, e aí um dia ele estava acampando com os filhos numa praia, e de repente ele saiu da barraca de manhã cedo e tinham 2 ou 3 escovas jogadas. E eles estão pensando e projetando como é que eles podiam pensar a escova diferente para que mesmo que ela fosse descartada, como é que ela podia se integrar à natureza ou ter um processo no qual você nem visse mais a escova. Eles fazem um pouco dessa discussão e depois eles chegam nesse ponto aqui. Design thinking is a way to systematically be innovative. We do these things, you know how some people make lists. Designers make what I call mind maps, where they keep going further and further. Something leads to something else, which leads to something. And as you're branching out, you're getting to new ground where your mind has never taken you before. And that's where kind of interesting design stuff happens in my mind. When I came into design, designers would be at the drawing boards and they'd work at the drawing board. They would maybe have some magazines and some things to look at and to inspire them. One of the things I did when I came was
drag people out of the studio into the environment and put designers into the position of looking at people and going through the steps that other people were going through as a source of inspiration. E aí é um pouquinho disso, assim, a gente tem que começar a pensar menos nas nossas pranchetas e nas nossas referências e na nossa tela do computador e ir um pouco mais para o mundo, para entender as pessoas que estão no mundo lá fora e o que essas pessoas querem. Compartilhar? Eu acho que no documentário aparece mais de uma vez e numa das partes muito forte que fazer bom design é sobre entender de pessoas, não é sobre coisas. E isso faz todo sentido quando você pensa que mesmo que você faça design conceitual, como é no final, para questionar alguma coisa, para propor um novo paradigma, para fazer as pessoas refletirem ou sentirem coisas, ou viverem realidades que elas não vivem ou não compreendem, ainda é sobre pessoas, ainda é sobre necessidades das pessoas, sobre menos físicas, mas sobre necessidades psicológicas, mas é sempre sobre pessoas, sobre resolver o problema de uma pessoa, fazer ela transcender uma situação. Ela vive uma situação que não é ideal e em algum grau você pode colocar ela mais próximo dessa situação ideal. Eliminar dores, medos, restrições e aproximar ela de possibilidades, de sonhos, de maior realização. Fazer ela chegar mais perto do potencial que ela tem, né? E o design é sempre sobre isso. Tem dois vídeos que eu vou compartilhar com vocês. Esse aqui está em espanhol, mas tem a tradução, tá? E tem um do próprio Dieter Rams, que é um dos primeiros caras que aparece, que era o designer sênior da Brown, e ele fala sobre 10 princípios do bom design. E aí eu queria compartilhar com vocês um desses vídeos. If I had $1 billion to fund a marketing campaign, I would launch a campaign on behalf of things you already own. Why not enjoy them today? Because we all have so many things that are just around. They're in the closet, they're in the attic, whatever, that we don't even think about anymore because there's not enough room left in our brains because we're so busy processing all the exciting new developments. At the end of the day, when you're looking around the objects in your house and you're deciding what here really has value to me, they're going to be the things that have some meaning in your life. The hurricane is coming. You have 20 minutes. Get your stuff and go. You're not going to be saying, well, that got an amazing write-up in this design blog. You're going to pick the most meaningful objects to you because those are the true objects that truly reflect the true story of who you are and what your personal narrative is, and the story that you're telling to yourself and no one else because that's the only audience that matters. Dieter Rams es uno de los más grandes diseñadores de la época moderna y al momento de crear siempre se aseguró de que sus productos cumplieran los 10 principios que él mismo determinó. Son los siguientes. El buen diseño es estético. El uso... Em espanhol, diseño é design, tá? Não é desenho. Desenho é dibujo. de objetos tiene efectos sobre las personas y su bienestar. Esa utilidad debe ser integral a su calidad estética, por lo que si un objeto es bien ejecutado, será estético. Podemos citar como ejemplo la Ames DSW, reconocida por su revolucionario diseño, asiento de carcasa única y patas inclinadas. Se ha mantenido como un icono del mobiliario del siglo XX a lo largo del tiempo, gracias a su perfecta combinación entre comodidad y diseño. Su forma curva y ergonómica se adapta totalmente al cuerpo humano y el conjunto de madera y alambre de la base aportan estabilidad a la silla y potencian su valor estético. El buen diseño es innovador. Las posibilidades para el progreso son inagotables. Los desarrollos tecnológicos nos permiten crear nuevas soluciones para diseñar, pero este nunca debe ser un fin en sí mismo. Dropride es un teléfono con uno de los conceptos más convincentes que se centran en desarrollar teléfonos móviles, fáciles de usar para invidentes. Las teclas enteras de interfaz de usuario y la entrada están en braille. Incluso el panel táctil refleja este sistema. El
diseño y el enfoque tienen un final que para el usuario es un modelo original. El buen diseño es útil. Los objetos se producen y se compran para que hagan algo. Esta función puede ser estética, psicológica o funcional. Un ejemplo de esto puede ser el castillo de Bourtrange en Holanda, diseñado en 1593, de manera de que si atacabas cualquier vértice de la estrella pentagonal, los soldados de los dos vértices laterales podían contraatacar agresivamente, además de alejarlos de las 5 entradas localizadas en los vértices interiores. Esta estructura fue tan bien hecha y tan segura que se retomaría después en la construcción del Pentágono, hacia el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de Norteamérica. El iPhone, por ejemplo, es el resultado de años de diseño industrial, pero el verdadero diseño considera lo que le pasa al objeto. El buen diseño los considera. Es común en el diseño gráfico que un cliente nos pida un logo tan icónico como el de Nike. El problema es que piensan que la palomita de Nike se hizo el día que se dibujó. Pero en los 70s, una compañía llamada Blue Ribbon Sports contrató a un estudiante de gráfico llamada Caroline para que les diera algunas ideas. Ella les presentó la palomita y su respuesta fue ¡meh! Le empezaron a poner los zapatos eran buenos y los genios de la publicidad de Nike nos hicieron asociar el logo no solo con el mejor equipo deportivo, sino con la idea de ganar. 2 años después del cambio de logo, Nike regresó con un regalo para ella, un anillo de diamantes y un número privado de acciones en su compañía. Un logo debe perdurar el paso del tiempo, no solo ser juzgado al momento en el que se hizo. Por cierto, en 1973, cuando lo diseñó, le pagaron $35. El buen diseño no es todo. El objeto cumple un propósito, similar a una herramienta. No es decorativa ni obra de arte. Ha de ser neutral, para dar espacio a la expresión del usuario. La Villa 1 supone una simbiosis entre... Oi? Não é estorvo, tem que ter propósito. Tem que ter porquê. Forma y función. La planta sobre rasante parece flotar sobre el suelo. Todas las columnas se han ocultado para potenciar su austeridad. El cristal, la forma y el voladizo del techo, así como la ubicación del edificio, fue determinada por la orientación al sol. Se permite que la luz entre en invierno. Las cortinas evitan que la casa se sobrecaliente en verano. Su diseño, a pesar de ser sumamente simple, discreto, transmite sensaciones a través de los materiales usados. El buen diseño es consecuente hasta el último detalle. Cada detalle debe ser cuidado. No hay ejemplo más grande de esto que el mundo de la alta costura, donde cada prenda debe cumplir las siguientes reglas. Ningún corte de tela se puede iniciar sin antes tener las medidas del cliente. Cada una de las costuras debe estar hecha a mano y la prenda debe estar hecha exclusivamente en un taller en París. Cada una de estas prendas está disponible para que el cliente compre la exclusividad, es decir, que tu prenda sea la única en el mundo. El buen diseño es comprensible. Simplifica la estructura del producto y lo predispone a expresar su función mediante la intuición del usuario, sin necesidad de ninguna ayuda. En 2015,
Google se fijó la meta de hacer mucho más uniforme y accesible su interfaz, sin importar cualquiera de los servicios que utilices e independientemente del dispositivo que elijas. Al resultado lo llamaron diseño material, pues imita la lógica y física de sobreponer papel real en medios virtuales, haciendo que el resultado sea un diseño gráfico mucho más amigable al usuario y fácil de entender. El buen diseño es tan poco como sea posible, menos pero mejor, solo los aspectos esenciales, sin accesorios. Vuelve a la simplicidad. Por ejemplo, ¿qué vemos aquí? Detalles de información y una carcasa de plástico, componentes electrónicos de metal. Si vemos este producto y lo ponemos al lado de un iPod, sin duda pensaríamos que son contemporáneos. La clave que la T3 tiene en común con el primer iPod es una perfección de la forma y función. Contiene los elementos de diseño precisos que necesita para lograr su propósito, nada más y nada menos. As designers, I think we're so far removed from the actual object. You know, you can design virtually, prototypes can be made remotely, the actual product's often manufactured in another continent. That's why I think a lot of the products that we're surrounded by, a lot of our manufactured environment seems too easy and too superficial. Qual é a diferença entre um design que você olha e parece que foi fácil demais fazer ele? Algo que parece simplório e um design que parece que deu trabalho para fazer, para chegar naquela solução. Um design que muitas vezes é simples e o design que é simplório. O que diferencia? Você sente como se você pudesse ter conseguido fazer ou tipo, você sente assim, qualquer pessoa conseguiria resolver esse problema e o que é simples, mais inovador, você pensa mais, tipo, por que eu não pensei nisso antes, algo assim? Por que isso não era feito antes? Acho que o simplório ele não necessariamente alcança todos os objetivos dele. Ele não alcança tudo aquilo que ele pretendia. Já o simples, ele consegue expressar tudo que ele tem como objetivo expressar, que ele tem como objetivo comunicar. Eu acho que essa fica a diferença. O simples, ele acaba sendo muito mais genial, né? Por ser simples e conseguir passar tudo. Legal, e dá para juntar as duas coisas e, além de cumprir todos os requisitos, fazer tudo o que deveria fazer para que aquilo fosse bom, ele destrava possibilidades que eram latentes, elas estavam escondidas e alguém foi lá e falou, olha, é possível, fazer isso. E destrava aquela possibilidade para a humanidade. Acho que nessa pegada aí também seria também quantos problemas conseguem ser resolvidos, quantas coisas conseguem ser melhoradas com uma única solução. Então, às vezes, você ter uma coisa um pouco mais clean, mais centralizada, acaba resolvendo mais problemas do que seria normalmente. E aí fica uma coisa mais simples, mas que, essa coisa simples está resolvendo isso ao mesmo tempo. Legal. É uma questão de eficiência, de você conseguir fazer mais com menos, que é eficiência, princípio de eficiência. E aí, quando você consegue fazer o que você falou, você está relacionando coisas. Você pega coisas que aparentemente parecem distintas, encontra uma semelhança entre elas, encontra uma forma ou uma solução, nem sempre é uma forma, pode ser uma ideia, enfim, um processo, mas uma solução que resolve coisas distintas. Você pegou
situações separadas, que pareciam desconectadas, entendeu a lógica por detrás delas. Quando você trabalha com lógicas, é muito mais fácil você encontrar semelhanças, analogias, e aí quando você entende as analogias, as lógicas semelhantes, você consegue sintetizar em algo que atenda a todas essas coisas, né? E qual é a faculdade humana que permite que isso aconteça e isso aconteça? Tem um nome que a gente dá para essa característica humana, ou para essa virtude, ou para essa faculdade da mente. Criatividade? Primo da criatividade. Talvez a criatividade é difícil dizer, mas eu superficialmente acho que deriva, está num grupo inferior à inteligência. A inteligência tem várias características, uma delas é a criatividade. A inteligência, ela pode ser descrita por várias facetas. Nem sempre é criativa de entender e gerar uma solução, mas ela é sempre associativa, ela sempre entende a essência, ela tem facetas diferentes, né? Mas aí é uma discussão mais a fundo. Mas eu vou escolher a palavra inteligência para determinar isso, que é o poder de entender o que está por detrás das coisas, mais profundamente, mais essencialmente. É a capacidade de fazer relações entre as coisas. É a capacidade de pegar algo que é uma unidade e destrinchar isso em várias informações, sem deixar de ver isso como algo integrado. Isso são características da inteligência. Então, quando a gente vê algo que é esteticamente incrível, e às vezes um objeto bem resolvido, mesmo que ele não tenha uma função primária, estética, de te fazer transcender a sua situação atual psicologicamente, de entender novas coisas, de sentir novos sentimentos, de vislumbrar novas possibilidades, mesmo quando é só um objeto funcional, e você olha para aquilo e você fala, uau, o que você está percebendo ali é uma inteligência superior à média ou inteligência superior à sua. Não que o cara seja absolutamente mais inteligente que você, mas naquele momento ele se deparou com um problema que você reconhece em algum grau, ou seja, você tem um referencial daquilo dentro de você, em algum grau você tem uma tentativa de solução dentro de você, mesmo que você não tenha se debruçado sobre aquilo para tentar resolver, mesmo que subconscientemente ou inconscientemente, a sua mente já se envolveu com aquilo em algum grau e nunca chegou àquele nível de elegância, de inteligência. Elegância é eficiência. A gente muitas vezes pensa elegância como sendo algo muito chique, ou da moda, ou muito estético, mas princípio de elegância é princípio de eficiência. E aí quando você vê que o cara fez um lance que é muito mais inteligente do que tudo que você já viu, ou de tudo que você já fez, ou de que você já tentou fazer, aí a gente tende a dar o crédito à coisa. Só que o que a gente está reconhecendo ali por detrás é a inteligência que gerou a coisa. Isso numa obra de arte é a mesma coisa. Você vê uma obra-prima, o que você está percebendo ali é uma inteligência. Ó, e para quem não pegou no vídeo, tá? Os 10 princípios do bom design pelo Dieter Rams. O design tem que ser inovador, tem que ser útil, tem que ter um propósito. E aquela história que a gente falou, que a forma tem que atender a função, ou a função tem que estar intimamente ligada à forma para a qual ele foi projetado. Ele é estético, ele é visualmente interessante, ele é compreensível, ele ajuda a gente a entender o objeto, pensar nos produtos e nas soluções mais mnemônicas. Eu não preciso de um monte de indicação e setinha e instrução para explicar a coisa. Automaticamente, quando eu olho, eu já sei para o que ela foi desenhada. Seja um objeto, seja uma porta, seja uma tela, seja um produto físico como um celular ou um aparelhinho de música. Ele é discreto, ele é funcional, e aí essa história da elegância aliada à eficiência. Ele é honesto, ele não entrega algo para você para o qual ele não foi projetado. Ele pode até ter mais de uma função, mas ele vai te entregar a primeira função para a qual ele foi projetado. Ele é durável, pensar nessa história de longevidade, e não só de um produto que dura, mas dessas marcas que se firmam e que duram muito mais do que o próprio produto, assim. Ele se preocupa com os mínimos detalhes. Eu não tenho um parafuso a mais
porque aquele parafuso não tem uma função. Eu não tenho uma sobra de plástico, uma sobra de metal, eu não tenho mais papel sobrando. Eu tenho o mínimo papel possível para poder te entregar um livro ou uma revista. O pessoal da Apple tem muita preocupação com isso aqui. Por exemplo, o segundo Apple, o Apple II, a carcaça interna dele, os chips internos dele, eles eram projetados para que se você abrisse e quisesse olhar o que tinha lá dentro, ele era tão bonito quanto a caixa que estava fora. Ele é ecológico, e aí de a gente pensar o produto do início até o fim, e esse ciclo de como é que ele retorna, e essa história do menos é mais. Pensar que sempre o melhor design tem sempre menos design. Acho que é isso. E aí a gente aqui entra na discussão da forma e da função, e a gente queria ouvir de vocês, que a gente já fez essa parte do documentário, a gente já começou a estudar o baralho, e aí a pesquisa que vocês vão trazer hoje para a gente mostrar, mas antes de a gente passar grupo por grupo, a gente queria entender de vocês. Como é que conversa essa história da forma e função? Se vocês quiserem falar já sobre o baralho, que é o produto de vocês, estamos abertos. Quer virar ao contrário? Aí que eles não falam mesmo. Uma dúvida. Mano. Quanto ao baralho que vocês pediram, não tem que ser um baralho necessariamente igual ao baralho de cartas convencional, né? De 52 cartas, nem bonitinho. Tá, vamos lá. Baralho não é só o baralho de 52 cartas. Pois é. Inclusive está lá na explicação, eu só botei 2 ou 3 para poder deixar aberto para vocês, que assim, a gente já teve ao longo desses 2 anos e meio dessa história do baralho, a gente já teve inclusive alguns bem inusitados assim, mas pode ser baralho de cartas, baralho de jogo, se a gente for falar assim, né? Baralho do tarô, baralho do Pokémon, baralho do Magic, do Yu-Gi-Oh!, Tazo é um tipo de baralho. Não sei, Tazo é um tipo de baralho. No inglês, o baralho é chamado de deck. Então você pode ter um slide deck. É um conjunto de coisas. Entende? Não é só o baralho de jogo que é um baralho. Então desassociem o baralho do baralho tradicional, que é o de jogo, de 52 cartas, com aquelas 4 classes e tal. Qualquer coleção de peças que formam uma coleção é um deck. Não, só uma dúvida por causa que eu realmente não pesquisei nesse tipo de baralho, porque eu achei muito chato. Não, ok, a ideia era essa. Inclusive assim, para pesquisar a história, para vocês entenderem o baralho, a ideia de fazer a pesquisa é vocês irem a fundo para entender quem é esse cara chamado baralho. O próprio baralho de jogo, ele tem diferentes versões. Tem uma que começou na Espanha, tem uma que começou na Inglaterra, tem uma que começou na França, e aí cada uma delas tem histórias diferentes. Hoje em dia é comum, e aí todo mundo criou meio que esse padrão, o padrão 52 cartas, 2 coringas e 4 naipes. Mas já teve baralho com 5 naipes, mudam as cores, não é só preto e vermelho. Depois, claro, com o advento de uma produção gráfica melhor, isso também foi melhorando. Mas esse cara chamado baralho, ele tem diversas aplicações diferentes. Quem mais? Baralho? Quem pesquisou? Quem não pesquisou? Quem pesquisou? Baralho? Vamos discutir essa história da forma e função. O que vocês conseguiram entender? Olhando o documentário que a gente assistiu, entendendo aquela história sobre mau design, o que um baralho tem de forma e função e o que ele tem de bom design. E aí eu falei com vocês para vocês pesquisarem as identidades visuais, que características ele tem, que layout ele tem, que hierarquia de informação ele tem. Todos os baralhos têm as mesmas coisas? A hierarquia de composição da imagem, como que é uma do tipo, por exemplo, as informações seria bom colocar em cima, no meio, centralizado, para você pegar com a imagem de fundo, com as informações na frente. A forma segue a função. A infinidade de formas de composição, de hierarquia, as possibilidades são virtualmente infinitas. Pode fazer de qualquer jeito, de qualquer cor, de qualquer hierarquia. Depende da sua intenção. Não tem resposta certa, tem pergunta certa. Por exemplo, uma das coisas que a gente vai tentar aliar é a cara do designer e dos produtos que ele faz, ou
do design gráfico, esse designer que vocês escolheram faz, para como é que eu alio essa cara, essa coisa estética, essa coisa colorida, com o baralho que eu quero aplicar. Então, por exemplo, assim, um baralho sobre os irmãos Campana vai ser diferente sobre um baralho, por exemplo, do Chris Vector, que tem coisas mais de design de layout, vetoriais, ilustrações. Que informações você quer colocar? Entendeu? Aí é um pouco dessa história assim, para você entender o baralho, entender assim. Primeiro vamos entender, forma em função do que o baralho tem. E aí no passo seguinte entender como é que a gente aplica para o designer que eu escolhi essa cara, esse layout visual que eu quero aplicar. Entendeu? Acho que é um pouquinho disso. Quem mais? Quem mais? Sim? Não? Talvez? Dúvidas? Primeiro assim, sobre o tamanho do baralho, né, que geralmente ele não tem tanta variação e sempre é uma coisa menor, porque vem da ideia de você conseguir uma infinidade de combinações, uma infinidade de diferentes situações como esse baralho, sendo algo que é compacto e cabe no bolso. Então o baralho clássico, por exemplo, 52 cartas, tem não sei quantas milhares de combinações e tudo numa caixinha que você bota no bolso e consegue levar para qualquer lugar. Pô, mano, mas aí é o que ele falou, depende da função desse baralho. Porque, por exemplo, baralho de tarô tem as cartas são gigantes, velho. Então assim, depende pra que serve esse baralho, sabe? Carta de tarô geralmente também tem muito elemento pra você ler. Existe a questão do contexto e é muito maior. Porque de repente talvez pro tarô o detalhe, o visual seja o mais interessante. Até porque é uma dinâmica. O significado varia completamente com relação à posição da carta, com relação ao contexto das cartas e tudo mais. Legal. Então, tipo assim, é uma função diferente, não é tipo uma tipo de coisa que você vai levar, sei lá, para um bar para jogar. Entendeu? Acho que as pessoas até se assustam quando a gente vai jogar tarô no bar. Qual é a função do tarô? O tarô, cara, ele é um... Depende do tarô. Ele é Oráculo? Ele é um oráculo, sabe? Só que, tipo, ele tem vários. Certo. Qual é a função de um oráculo? Consulta. Consulta de quê? Ele te dá caminhos a respeito de algum determinado tema que você procura. Por exemplo, um tarô, que seja um tarô tipo, que seja relacionado a tipo, sobre amorosa e conflitos internos assim, ele vai tipo, te dar um direcionamento para que você consiga tipo, abrir a sua mente ou até mesmo encontrar determinadas respostas sobre esse determinado tema que você esteja procurando. Só que é o que ele falou, tem vários tipos de tarô, então tem vários tipos de consulta que você pode fazer. Você tem que saber primeiro o que você está procurando como resposta, para você procurar quem esclarecer a sua resposta. Então, por exemplo, o tarô ele consulta diferentes tipos de informações. Então, para isso, tem uma função diferente do baralho de jogo. Também, velho. Por exemplo, você tem, sei lá, um tarô X, ele, na maioria das vezes, ele vai ter tipo, os mesmos arquétipos nas cartas. Na maioria das vezes, né? A carta do diabo, a carta da morte, por aí vai. Só que assim, a questão é que a maioria deles você consegue consultar quase tudo. Entendeu? Tipo, é uma coisa muito... Certo. É muito o que você falou da questão da relação entre resposta e pergunta. Tipo, velho, é muito amplo. Tem muita gente que joga de uma forma adivinhatória, mas ele não necessariamente é só adivinhatório. E tem gente que faz a mesma coisa com relação ao tarô, tipo, usando carta normal. O cartomante faz isso, tipo, pega carta normal de baralho assim, tudo não sabe nada. Consegue ler. Entendeu? E essa questão do oráculo também é muito interessante, porque isso é uma coisa muito milenar na humanidade, né? Tipo, não foram sempre cartas, já foram runas, já foram ossos, já foram muita coisa. Tá. Runas e ossos podem ser um tipo de baralho? Ele continua sendo um deck. Eu não sei se faz certo, mas eu li... Em design não existe certo e errado. Existe aplicado a uma diferente função. Comece a entender isso, galera. Eu vi no do site, até peguei uma parte aqui, que fala que no início o baralho hoje foi criado mais voltado para esse negócio de adivinhação
E só, tipo, muito tempo depois ele foi voltado pro jogo, que o público começou a apostar. Uma coisa importante, toda pesquisa contextual é importante entender as especificidades que são contextuais, cada tipo de baralho, em cada cultura, etc. Mas o maior poder da análise está em entender o que é universal. Ah, depende do tarô, mas o que faz você pegar tarôs diferentes e chamar os dois de tarô? Existe alguma coisa que é universal entre todos os tipos. Depende de que um entendeu. Mas isso aí é engraçado, porque também pode envolver os arquétipos das cartas, entendeu? Mas todos eles são uma ferramenta em busca de respostas, dúvidas, conflitos, etc., de questões internas, de insegurança, de questão de entender aquilo que é misterioso e velado, que você não tem clara visão ou clara evidência sobre aquilo, você quer ter visão clara sobre aquilo. Depende dos arquétipos da cultura, se é africano, se é asiático, se é sul-africano, entendeu? Todos eles vão cumprir essa mesma função, com contextos diferentes, com soluções diferentes, soluções contextuais. Aí, puxando já que você falou de arquétipo, a gente, quando faz esse tipo de análise, você está entendendo o arquétipo no caso do tarô. Qual é o arquétipo do baralho de jogo? Para que serve o baralho de jogo? O que é baralho de jogo? O baralho de 52 cartas que a gente joga truque e tal. Eu vi numa pesquisa que cada um dos naipes foi comentado por um pintor francês para simbolizar as camadas sociais da França. Aí o ouro era a burguesia, copas era o clero, paus eram os camponeses e a espada era a nobreza. Tá, legal, mas ainda é muito contextual. Sim. Mas, para que serve ele? Se fosse carta em branco. Ah, tá. O que difere o baralho de tarô do baralho de jogo? O que é o baralho de jogo? Curtir a vida, certo? Então, curtir a vida. O que é curtir a vida? É gritar na cara do outro. Ganhei, otário. Isso é contextual. Então, eu vou pegar o lance do outro. É uma atividade social. Pode falar, Matheus, né? Não, só que o baralho de jogo é tipo mais uma coisa, um padrãozinho, porque ele é tipo pra montar uma estratégia e tal, e o baralho de tarô, ele é. Você tem que analisar a imagem e o contexto de tudo que ela representa. É um jogo. Onde você monta estratégia. O que é um jogo? É uma parada mais informal. Informal. O que mais? Uma situação. Podem falar. Competitiva. Ok. Entre duas ou mais pessoas que funcionam com mecânicas já pré-determinadas. Quando eu jogo paciência sozinho, não é jogo então, tem que ter duas. No caso é. Oi? No caso sim, é um jogo. Aí seria mais um jogo competitivo com a situação. Né? Então existem dois contextos. Um jogo, não vou dizer pessoal, para jogar sozinho, e o jogo competitivo. Então a gente já começa a ter mais ramificações. Eu vi isso com uma pesquisa que o baralho foi tipo, depois lá pro século. Ele foi, tipo, ele começou a ser como uma forma de aposta entre os senhores feudais lá, que antes era só um feitiço. Tá. Eu vou continuar forçando vocês. Esquece o que os outros falaram sobre baralho de jogo. O que vocês sabem sobre jogo? Vocês não precisam perguntar para ninguém. Vocês têm a resposta. Esquece dado histórico, esquece histórias. O que é jogo? Entretenimento. Entretenimento. É lúdico. O que é um entretenimento? O que significa para a pessoa entretenimento? Qual é a função do entretenimento? Em quais situações você consome entretenimento? Distrair. Distrair. Para fazer amizade até. Certo? Distrair. Não ficar pensando. Ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro.
lazer, aí lúdico, lazer, o distrair tem a mesma função. Quando você está jogando, você está, de alguma forma, vivendo uma realidade imaginária? Sim. Mesmo que você esteja jogando aqui, o que você está fazendo é viver uma experiência que na vida real talvez você não viva completamente ou comumente, e você está criando uma simulação na sua cabeça, certo? Então, além de você experimentar coisas diferentes, que são incomuns, você pode gerar conhecimentos e sacadas que são incomuns. Alguém falou de estratégia. Quando você joga, você tem que entender a lógica daquilo, aquilo é falso, é de mentirinha, só que você está engajando a sua inteligência naquilo, as suas emoções naquilo, e você está tendo compreensões e emoções que são memoráveis. Você vai ter sacadas, e aí você vai guardar aquilo. Pô, se eu fizer isso, então quando alguém faz isso, significa que ele está blefando, ele está ansioso, ele começa a entender. Você passa pela emoção de sentir medo, de sentir orgulho, de sentir poder, e aí isso é memorável. É como um sonho, é de mentira, mas é real. Você não viveu aquilo concretamente, mas aquilo tudo existe na sua cabeça. O Jung tem uns documentários muito legais. Ele atendia uma paciente que ela descrevia que ela tinha ido à lua, etc. E alguém que estava escutando a história riu. Pô, né? Que engraçado ela acreditar que isso é verdade. Ele falou, mas é verdade. O que não é verdade que ela foi até a lua física. Mas a experiência que ela viveu internamente de ir até a lua existiu na cabeça dela. Foi real. Quando você está jogando, você está criando uma realidade que é fora da realidade. Está vivendo uma experiência simulada. Certo? É diferente disso? Não. Lúdico. Você pode usar um tarô para ludicidade? Pode. Mas você, pela função declarada, que é a função primária, você abre um baralho de tarô para obter respostas para coisas que te angustiam ou que você está tentando entender. Ter clara visão, clara evidência sobre aquilo. E aqui você quer uma válvula de escape, ou você quer viver experiências que normalmente seriam difíceis de viver concretamente. Ou seja, entrar no mundo psicológico e viver aquilo dentro da sua psique. Então, se você vai fazer um baralho de jogo, você tem que entender que você está proporcionando para o cara ludicidade. Fazer o cara viver aquilo mais intensamente, completamente na mente dele. Pode ser viver emoções, pode ser entender pensamentos, pode ser se conectar com pessoas, pode ser ele viver, se sentir uma pessoa que normalmente ele não é. Às vezes o cara, sei lá, não posso falar nomes que a gente está na câmera, mas uma pessoa da minha família, o cara super introspectivo, um trabalho introspectivo, é quando entra no jogo o cara se revela, vira tipo, manda bem, tem orgulho e grita e tal, e tu fala, pô, proporcionou que o cara seja outra coisa no jogo. Então você tem que entender que o objetivo final é proporcionar essa experiência na vida do cara. Alguma dessas, cada jogo vai ter uma tônica diferente, um pode ser mais social, outro mais individual, alguns com mais regras, outros com menos, mas todos eles vão girar em torno disso, do lúdico. E já o oráculo, a função é que você faça o cara. Ainda é uma vivência psicológica, um símbolo é um entendimento muito interno, é muito subjetivo. Você precisa realmente mergulhar naquilo e interpretar o que aquilo está fazendo. Por que a mão do cara está assim e não assim? Por que o pé dele está para frente e não para o lado? Cada coisa dessa é uma mensagem, você precisa mergulhar também no universo psicológico, simbólico, para compreender. Mas a função é totalmente diferente. Se a gente não entende isso, a gente fica só fazendo coisa. Eu posso fazer ele grande, quadrado, comprido, vertical, horizontal, rosa, bege, marrom, com papel velho, papel brilhante. Eu posso fazer de madeira, posso fazer de concreto, posso fazer para carregar no bolso, posso fazer para carregar no caminhão, posso fazer de qualquer jeito, posso fazer gigante para as pessoas jogarem várias carregando a carta de um lado para o outro. Tudo isso depende disso. Uma compreensão essencial, e depois que você compreende a essência, você compreende qual é a função contextual. Então,
Você falou do baralho de jogo, ele é pequenininho. Significa que se você tem um negócio do tamanho de uma carteira, você pode jogar em qualquer lugar, reunir pessoas em qualquer lugar. Você pode viver essa experiência em qualquer situação. Você chegar entendendo qual é o baralho, você pega lá um monte de post-it, pega um jornal, fatinha várias cartas e já começa a jogar. Então, esse baralho de jogo que vocês trouxeram como sendo o padrão de baralho, ele tem essa função de ser social, super versátil, para você passar por aquela situação em qualquer momento da sua vida. E aí se você quer reforçar essa função, você tem que pensar que ele tem que ser portátil, que ele tem que ser durável. Você tem que pensar que você tem que conseguir substituir as peças facilmente para que você continue usando ele, e por aí vai. Percebem? Quando você entende a função, você consegue listar os requisitos do que você tem que fazer. Eu tenho que fazer ele pequeno, eu tenho que fazer ele barato, eu tenho que fazer ele facilmente compreensível só quando eu bater o olho. Então, os naipes, só de bater o olho eu já identifico o que é pelo desenho, pelas cores, os números. Então, entendendo isso, fica fácil desenhar, fazer o design da coisa. Por exemplo, o baralho do Magic não tem naipe, ele tem diferentes, como chama? Cor, diferentes símbolos. Tem o água, fogo, gelo, terra, cor. 5 cores. Preto, branco, verde, vermelho e azul. Tá, mas ele também tem os símbolos. Aguinha, foguinho. Água, fogo, mas é o símbolo de cada cor. Que tem a ver com a cor. É um equivalente dos naipes? É um equivalente dos naipes? É um equivalente dos naipes? Né? Por uma diferente função. Um tem 4, outro tem 5. Um tem 2 pares de cores e 2 símbolos. O outro tem 5 cores e 5 símbolos diferentes. Entendeu? Então assim, é vocês começarem a entender isso. E aí pro de vocês, comecem a responder essas perguntas. O que você quer resolver com esse baralho, tá? Pra gente começar a responder. Que tamanho que ele vai ter, que layout que ele vai ter, hierarquia das informações. E aí isso pode variar para cima, para baixo, menor, maior, a parte maior visual, menor texto, maior texto, menor visual, tá? Com cuidado de que, querendo ou não, a gente está construindo algo visual, algo gráfico. Então você tem que conseguir dar leitura, você tem que conseguir absorver a informação que está lá. Tem que ser de fácil leitura e de fácil informação. Tá? A composição visual vai depender dessas 3 hierarquias. E aí começa a responder para vocês, tá? Assim, que símbolos ele tem? O que é universal nesse seu baralho e nos outros que você viu que você vai aplicar para o seu? Qual que é a função social do seu? Você vai construir só algo visual ou você quer aliar isso a um jogo? A gente já teve baralhos anteriores sobre designers que a pessoa compôs um joguinho também. Aí eu componho isso com as 10 cartas, eu tenho que fazer mais cartas, eu tenho que extrapolar, para você. A gente colocou um mínimo para vocês e certa regrinha tem que ter no baralho. São 10 cartas, sendo uma do designer e 9 dos trabalhos. Mas se eu quiser cumprir uma outra função, eu tenho que extrapolar isso em números, em símbolos, em cores, em naipes. O visual, aqui ele é diferente do só visual. Tá? Se ele tem propósito, e aí qual que é o conhecimento, qual que é a lógica que você vai aplicar para isso. Beleza? Ok? Todo mundo entendeu? Mais considerações? Mais elucidações? Vamos fazer uma pausa, a gente volta e começa a olhar o trabalho de vocês. Vou fechar com uma pergunta. A gente falou da função de 2 tipos diferentes de baralho. Só que isso era para que vocês entendam qual é a função do baralho de vocês. Você tem que pensar, o que eu quero comunicar para o cara que vai pegar o meu baralho? Que ele conheça história, que ele se sinta mais brasileiro, que ele queira virar designer, eu quero que ele compartilhe com amigos. Isso vai fazer vocês definirem qual é o conceito do baralho de cada grupo, de cada um de vocês. E aí isso vai determinar essas escolhas. Olha, por exemplo, eu falei de, por exemplo, o taso, que é um negocinho pequenininho e redondo. Não necessariamente precisa ser quadrado, retangular, tá, galera? Depende do para que vocês estão construindo, que forma que isso vai ter. Ok? Intervalinho, a gente volta daqui a pouco. Fazer um super trunfo dos designs, fazer um álbum de figurinha dos designs, fazer...
aconteceu quando aconteceu.